Alô, alô, você que vai fazer PM Bahia 2022, Fundação FCC, Fundação Carlos Chagas. Vamos ver como é que vai funcionar essa prova. Vamos fazer uma leitura do edital. E eu vou falar especialmente sobre a importância da redação e a pontuação da redação nessa primeira e segunda etapa. São duas provas feitas no mesmo dia. E como a redação vai ser fundamental e definitiva na sua vida. É isso que nós vamos ver. Então, me assiste até o fim, dá um joinha se você curtir, manda aí sua mensagem, enfim, a sua dúvida, que eu estou aqui para ajudar. Esse canal está construído justamente para ajudar a galera na produção textual e na língua portuguesa. Meu nome é Ricardo Russo, eu sou professor de língua portuguesa, sou jornalista, trabalhei durante muitos anos em concursos públicos, pré-vestibulares, ensino médio, sim, também ensino médio, está lá no meu currículo. E atualmente dou aula na graduação, sou professor universitário. Esse canal está aqui para ajudar a galerinha que vai fazer PM Bahia ou que vai precisar de redação de um modo geral. PM Bahia, PM São Paulo, PM Santa Catarina, PM Rio de Janeiro. Mas eu vou trabalhar hoje o edital da PM da Bahia para a gente fazer uma leitura e eu mostrar para vocês aí os segredinhos do caminho para o seu sucesso, para você conquistar a tão sonhada vaga ou a tão sonhada farda. Vamos lá então, galera. Olha só, o que eu tenho aqui para vocês? Eu vou dar uma examinada com muito carinho nesse edital aqui para a gente entender a brincadeira, como é que ela funciona. Eu vou ficar pequenininho aqui para não ficar longe de você, ó, vou ficar pequenininho aqui, beleza? E a gente vai conversar sobre esse edital. E aí se você tiver dúvida, manda a dúvida aí aqui mesmo no canal, ou eu estou deixando o meu grupo do WhatsApp de redação e prova de língua portuguesa, estou deixando aqui para você entrar nesse grupo e me fazer perguntas, né? Como é que faz para estudar e tal? Entra lá, vamos bater um papo. Meu negócio aqui é ajudar você. Bem entendido? Essa é a função do prof aqui. A função do prof é ensinar, sobretudo ensinar. Então vamos lá. Fundação Carlos Chagas, é isso que nós já temos aqui, o Diário Oficial está aí, Salvador, 28 de setembro. Legal? São duas etapas, é aqui que nos interessa. A primeira etapa é uma prova objetiva de conhecimentos gerais, mais conhecimento específico, múltipla escolha, 5 alternativas, A, B, C, D, E, nenhuma novidade, conteúdo programático. A gente está lá no final do edital. E a segunda prova, ou a segunda etapa, é a questão discursiva, de caráter, é uma redação, de caráter eliminatório e classificatório, versando sobre uma ou mais disciplinas, então, que está no conteúdo programático também. A gente vai ver aqui como é que funciona isso, legal? O que mais que tem de informação aqui preliminar? Né? São 2.000 vagas para formação de soldado da Polícia Militar da Bahia, do quadro de praças, né? Mais 500 formação de soldado do Corpo de Bombeiros. Então, todos são 2.500 vagas, bastante vaga aqui, legal. Então, aqui você tem para onde são as praças na Bahia, então você tem Salvador, interior de Feira de Santana, interior de Alagoinhas, interior de Itaberaba, Ilhéus, também interior, Juazeiro, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas. Tá? Então, o número de vagas que está lá no edital. Eu não vou me deter aqui, porque isso aqui está no edital, eu vou focar a questão da prova e do estudo. Né? Legal, vamos descer mais aqui, o que mais que eu assinalei aqui? Estamos percorrendo aqui. O que mais que eu destaquei como importante? Então, ensino médio, olha só, o que requer ensino médio? R$ 90 é a inscrição, legal? E a idade limite é 30 anos, 11 meses e 29 dias, até o último dia do período de inscrições. Então, você tem esse limite aqui até o último dia do período de inscrições. Então, se você tiver 30 anos, 11 meses, 29 dias, é o limite de idade até o último dia do período de inscrição. Legal? Para você já se monitorar aí. O valor do salário, somando tudo, não é? De soldado, tá bem? E também bombeiro, é de 4.012,11 e 40 horas semanais. Legal? Então é mais ou menos o salário aí de todas as PMs que a gente vê por aí, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, rola para lá, rola para cá. Então, o que mais que eu tenho aqui que é importante também a gente observar? As datas das inscrições,
até 11/11, então já rolou, fechou já, né, o período de inscrição, legal. O que mais que a gente tem aqui, que é importante também, vamos ver, olha lá. Deixa eu olhar aqui. As provas, então. Primeira etapa, segunda etapa. Então, a primeira etapa, está lá, prova objetiva, conhecimentos gerais, língua portuguesa, matemática, história do Brasil, geografia do Brasil, atualidades, informática, conhecimentos específicos, direito constitucional, direitos humanos, administrativo, penal, igualdade racial e de gênero, direito penal militar. Somando tudo aí, são 80 questões. E a segunda etapa é a prova discursiva, para soldado. E a mesma coisa ele vai acontecer também para o Corpo de Bombeiros, tá? Bom, como é que vai funcionar essa segunda etapa da questão discursiva de redação? São 3 temas de redação apresentados e o candidato escolhe um. Isso é legal? É uma boa, por quê? Porque às vezes o candidato domina mais um assunto, prefere um tema do que outro tema, legal? Só não pode ficar em dúvida. Muitas vezes o candidato começa fazendo um tema, aí a coisa não rola, vai para o segundo tema, isso vai gerar insegurança. Então, por isso que ele tem que treinar, inclusive, questões de conteúdo. Por isso que eu faço, quando eu trabalho com os alunos, eu trabalho vários conteúdos, eu dou muito texto de apoio para o aluno também ter informação quando a gente trabalha com esses alunos aí. Legal? Bom, olha só, são 50 questões de conhecimentos gerais e 30 questões de conhecimentos específicos, portanto, isso dá 80 questões, cada questão vale 1,25. Ou seja, 80 vezes 1,25, quantos pontos vale essa etapa de questões objetivas? Vale 100 pontos. Grava aí, 100 pontinhos, tá? A prova está prevista, pode mudar, prevista para 22 de janeiro, no período da manhã. Quais são as cidades aí? Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Itaberaba, Juazeiro, Salvador e Vitória da Conquista. Essas são as cidades onde vai rolar vão rolar as provas, legal? O que mais que a gente tem aqui de importante que eu destaquei também do edital para vocês? Agora vamos lá mais especificamente. Então, a primeira etapa, então, é uma prova objetiva, avaliada de 0 a 100. Então, eu falei que a prova objetiva valia 100 pontos. Será composta por prova de conhecimentos gerais, com 50 pontos, mais 30 questões de conhecimentos específicos. Então, isso tudo vai dar 100 pontinhos, né? Nota de corte, né? Precisa ter 60 pontos desses 100 pontos, o que significa dizer que ele vai ter que ter 60% de rendimento para continuar no processo, legal? Então tem que estar bem preparado para isso, óbvio, né? Sobre a prova discursiva, o que diz aqui? Ó, segunda etapa, prova discursiva, redação será aplicada no mesmo dia e período da prova objetiva. E somente será corrigida a prova discursiva, redação dos candidatos habilitados e mais bem classificados na primeira etapa. Então, portanto, só vai ter quem tiver 60% de rendimento daqueles 100 pontos ali iniciais, legal? Muito bem, tá, isso é a nota de descarte, então, que é para não precisar corrigir aquele monte de redação de gente que não está concorrendo, na verdade, né? Isso alivia todo o processo de correção, né? Diminui o número de redações a serem corrigidas, legal? Vamos lá, prova discursiva, que é a parte que me interessa aqui, ó, a redação. Ele deve escolher tão somente um dos 3 temas propostos e desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Então, velho texto dissertativo argumentativo. Como é que é esse texto? Eu vou mostrar para vocês. Ó. Sobre assuntos de interesse geral, não atrelado necessariamente ao conteúdo pragmático do edital. O que isso significa dizer? Atualidades, pode cair qualquer coisa. Então, a gente tem que treinar tudo relacionado a atualidades. Claro que vamos focar muito, quando a gente trabalha com o aluno, muito a questão dos direitos humanos, né? A prova discursiva, a redação tem caráter objetivo de avaliar a proficiência em língua portuguesa em sua modalidade escrita, culta, quer dizer, aí a gramática, né? Considerando a capacidade de compreender e expor argumentos com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade, que são todos esses critérios que também funcionam para o texto jornalístico, nos quais eu trabalho nos meus cursos, né? Primeiro a gente tem que entender o que é concisão, clareza, coerência, objetividade, tudo isso, né?
com base nos textos de apoio, serão dados textos de apoio, como acontece com qualquer prova de concurso público, gente, Enem, é tudo a mesma coisa, tá? Avaliando, inclusive, correção gramatical, óbvio, né? Então, crase, regência, concordância, tudo vai ser um pacote, né? Agora nós vamos ver como vai ser o peso. Considerando que o texto constitui uma unidade, os itens discriminados a seguir serão avaliados em estreita correlação, do que não decorre proporcionalidade na atribuição de pontos para cada um deles. Então, claro que toda régua de correção precisa analiticamente dizer cada um dos conteúdos aqui. Então, como será distribuída a nota? Então, você vai ver o seguinte, ó, 40 pontos para conteúdo, 30 pontos para estrutura, mais 30 pontos de expressão. Legal? Então, existem 3 aspectos a serem analisados. O que está dito aqui no edital é que esses 3 aspectos eles conversam entre si, mas para efeito de análise, eles são separados em 3 grandes grupos de notas, né? E uma atribuição de nota, como tem que acontecer no bom edital. A Fundação Carlos Chagas ela tem know-how em redação, é uma das bancas que trabalha com o Enem, trabalhei muito tempo, durante 10 anos corrigi Enem, conheço muito bem a Fundação Carlos Chagas. Você tem aqui conteúdo, vale 40 pontos, estrutura 30, expressão 30, somando tudo isso você tem 100 pontos. Então, vamos lá. A prova discursiva da redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 a 100. Ou seja... Aí, outra coisa, tem que ter 60 pontos aqui também, 60% de aproveitamento. Então, vale 100 pontos, no mínimo de 60 pontos em 100. Então, quanto vale a redação? 100. Quanto vale a prova objetiva? 100. Então, a minha parte, que é a redação com a qual eu trabalho, vale metade da nota, mais a parte toda de língua portuguesa. Então, você já viu que, e é isso que você precisa se convencer, que o primeiro passo para você conseguir a sua aprovação é a redação. É inapelável. Metade da nota é a redação. E você precisa ter 60% de aproveitamento. É um nível de exigência um pouco maior dos editais com os quais eu tenho trabalhado. Por exemplo, edital AOCP Espírito Santo, precisava ter metade da nota, legal? São Paulo também, que é VUNESP, metade da nota, né? Aqui FCC não é metade, é 60%. Então a exigência, a régua, está mais em cima para eliminar o candidato. Vocês entenderam qual é a lógica? Bom, então, necessariamente a sua aprovação, conquistar essa farda, meu querido, passa, primeira coisa, para você dominar bem essa questão aqui de redação. O que, professor, é uma nota boa para eu ser competitivo? A nota boa para você ser competitivo é mais de 70% de aproveitamento. Então, você tem que tirar mais do que 70 em 100 para estar concorrendo competitivamente. Portanto, a pergunta que você tem que fazer para o prof é: o que eu faço para conseguir tirar 70 em 100, no mínimo 70 em 100? É assim que a gente trabalha, pragmaticamente, para obter resultados práticos, já que a prova é em janeiro. Então, você tem agora todo dezembro, o resto de novembro, dezembro, 2 meses de trabalho. 2 meses de trabalho eu consigo fazer o quê, professor? Preparar bem uma redação, e mesmo que você não vai tirar uma nota maravilhosa, pelo menos você continuar concorrendo. Então, tudo vai depender do ponto de partida, ou seja, de quais são as suas dificuldades para a gente poder fazer um trabalho. E, nesse sentido, eu vou deixar para vocês aqui o meu grupo do WhatsApp na descrição do vídeo e também o meu curso no Hotmart de redação, que é toda a parte teórica. Então, preço promocional de lançamento com a possibilidade de a gente poder olhar uma redação sua corrigida. Legal? E vou caminhar e levar você até a questão do recurso administrativo. Tudo isso você pode entrar no meu grupo do WhatsApp para pegar, tirar dúvidas, ou então, se você quiser, entrar no Hotmart, dar uma papirada, você vai ver que está preço de lançamento barbado. É para você, primeiro, você precisa adquirir um conhecimento teórico e depois partir para a prática. Não adianta querer sair fazendo redação sem ter, portanto, a parte teórica. Isso que é bem importante. Legal? Então, vamos lá. Deixa eu olhar de novo aqui os 3 grandes itens e vou explicar rapidinho para você como é que se trabalha isso. Ó. A primeira parte é de conteúdo. Quer dizer, é o tratamento do tema, capacidade de análise de senso crítico em relação ao tema proposto, consistência dos argumentos, clareza, coerência e encadeamento. Né? Olha só, essa primeira etapa, que é de conteúdo, é a mais subjetiva na análise, né? Porque o que é um bom argumento? Um argumento consistente? O que é um texto claro, coerente com encadeamento? Né? Capacidade de senso crítico, não é? Ou seja, você fazer uma análise, se ele pedir para você discutir a questão dos direitos humanos, como é que você analisa isso? Como é que você exerce seu senso crítico? Isso
é bastante subjetivo. Então, isso eu trabalho no meu curso. Na terceira etapa do curso, são 4 etapas. Na terceira etapa do curso, eu trabalho a questão, então, mais subjetiva, mais complexa, que eu chamo de aprofundamento, que é como se argumenta, como se estabelece clareza, criticidade. Legal? A primeira etapa do curso é a mais básica, como se organiza as ideias. Então, dá conta da estrutura do texto. Essa é a parte mais básica, né? Ou seja, qual é a estrutura? Como é que faz uma introdução? Como é que faz a conclusão? Parágrafos de desenvolvimento. O que é um parágrafo bem construído e o que é um período? E qual é o gênero solicitado? Então, olha lá. Estrutura, 30 pontos. Respeito ao gênero solicitado. Se é uma dissertação argumentativa, eu tenho de fazer uma dissertação argumentativa. O que é uma dissertação? Qual é a estrutura de uma dissertação argumentativa? Progressão textual, encadeamento de ideias, como você relaciona as ideias, não é? Articulação de frase e parágrafos, a coesão textual, os elementos coesivos que você usa para ligar as orações, para ligar os períodos e para ligar os parágrafos. Isso é a parte de coesão textual. Isso a gente vai estudar na segunda parte do meu curso no Hotmart, que é a parte exatamente de intermediária, que é a coesão textual, os elementos de coesão. Quando é que eu uso isso, esse, esta, elementos coesivos, pronomes, enfim, de um modo geral, né? A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra no conteúdo abordagem tangencial, parcial ou diluída em meias divagações, colagem de textos. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui, que isso é bem importante, tá? Isso aqui elimina muito candidato. A abordagem tangencial é não entender exatamente o que foi proposto. Então, isso está na parte inicial do meu curso, na parte básica de como se interpreta a redação, a proposta de redação e a frase temática. Isso é o primeiro passo. Eu tenho que saber interpretar e tenho que saber estruturar. Então, a parte básica, que é a primeira etapa do meu curso, ela vai tratar disso, ó, como a gente interpreta a proposta e como a gente estrutura o texto. Isso é a primeira coisa. Depois vem o resto. Legal? Então, a gente não aprende tudo de uma coisa só. Por isso que o curso ele é formado em 4 etapas. A primeira etapa do meu curso é a parte intermediária, que eu falo o que é o gênero argumentativo, como se estrutura esse gênero e como se faz a leitura correta da frase temática. Depois vem coesão, clareza e a última etapa, argumentação. São 3 etapas, né? A terceira etapa, argumentação. A última etapa, a quarta etapa é a gramática. Então, o meu curso também serve para a gramática. É um curso completo. Ele vai da gramática, vai para a redação e vai depois para ajudar você lá na questão do recurso administrativo também. A parte de expressão ali, ó, 30 pontos, o que é isso? Aí é a gramática, né? O desempenho linguístico, a adequação a um nível de linguagem adotada. Então, você tem que usar norma culta, um vocabulário identificado com norma culta, que não significa dizer que tem que usar palavras difíceis, isso a gente também vê na segunda etapa do meu curso. O domínio da norma culta. Então, quais são os erros? Estrutura sintática, oração, período, elemento com concordância, nominal, toda a parafernália da gramática. Então, eu já vou avisando que o problema mais recorrente aqui são os ligados à ortografia, e aí entra a acentuação gráfica e a pontuação, que são os itens que mais o candidato erra. Então, deixa eu dar o meu depoimento para vocês a respeito disso. Por exemplo, eu estava trabalhando agora com alunos, a última vez eu trabalhei com alunos do Espírito Santo, PM Espírito Santo, foi o último edital com o qual eu trabalhei, e a gente observava o seguinte, eram 40 pontos valia a redação, e o aluno tinha que fazer 20 pontos para continuar. E muitos alunos ficaram com 18 pontos, 16 pontos. E aí você vai verificar que o que tirou esse candidato da nota mínima, que era os 20 pontos, são as questões ortográficas e, basicamente, problemas de acentuação. Então, aquele aluno que não acentua nada, ele vai perder muitos pontos, no caso aqui, desses 30 que valem a expressão. Então, prof, mas assim, eu erro, sempre errei, eu tenho dificuldade. Como é que se faz o trabalho, então? O trabalho que a gente faz é diminuir a incidência desses erros. É por isso que a quarta etapa do meu curso, no Hotmart, ele vai trazer para vocês os conteúdos que mais o candidato erra para ele diminuir esse erro. É entendido isso? Então, olha como é importante a redação, é isso que eu queria mostrar para vocês. A redação, como ela é fundamental para você conseguir aí a sua aprovação e a farda. Deixa eu voltar aqui para a gente fazer o encerramento. Bom, então, se você curtiu o vídeo, dá um joinha aí, ok, pá. E como é que o prof pode me ajudar? Então, você tem, volta aqui, o meu grupo do WhatsApp para a gente bater um papo e saber quais são as suas dificuldades, porque eu trabalho de maneira personalizada, sou eu que corrijo as redações, sou eu que preparo o material, eu não terceirizo, então eu preciso ver a sua redação para saber como você está. Nesse sentido, se você quiser, entrando no meu grupo do WhatsApp, eu posso examinar uma redação, ou posso encaminhar você para o meu Classroom para você fazer uma redação que eu tenho lá, várias propostas,
para a gente fazer uma análise da sua redação e saber em que ponto você está. E poder traçar, então, um trabalho aí de 2 meses. Como poderia ser esse trabalho? Primeiro, você tem esse curso pronto no Hotmart, que tem valor de R$ 49,90 para este lançamento, que vai dar toda a base teórica. E também tem a possibilidade de fazer as correções de redação via Classroom. Então, você vai pagar as correções à parte, se você tiver essa necessidade. Eu tenho várias maneiras, portanto, de ajudar você, mas tudo depende da dificuldade que você tem, do grau de dificuldade. O que é preciso entender é que não adianta fazer a redação sem ter treinado, sem ter conhecimento teórico de como é que se faz, para depois bater aquele desespero, né, prof? Eu preciso tirar 60 em 100, eu não consegui, eu fiz 55 pontos. Aí o cara sai correndo desesperado com recurso administrativo, que é o que sempre acontece, para continuar no certame. Então, antes disso, a gente faz uma preparação para garantir você uma boa nota na redação. E eu quero lembrar algo que é importantíssimo para nós, professores, né, gente, que a educação é um investimento. Quer dizer, quem aprender a fazer redação agora, ele vai saber fazer redação para qualquer concurso que aparecer. Isso que é importante. Por quê? Porque uma redação argumentativa ela tem uma estrutura própria. Não importa se você vai fazer FCC, a OCP, Sebrasp, qualquer Fundação Getúlio Vargas, a estrutura é a mesma. Quer dizer, se eu souber fazer, o que eu tenho que treinar depois é verificar como é que é feita a proposta e a frase temática deles, a temática que cai, que tipo de tema cai, se é relacionado à violência ou se é uma temática aberta. Vocês estão entendendo? Então, eu preciso ter essa base. O problema é que esses alunos, eles não treinam a base. Sem saber a base, não adianta você ficar desesperado aí no Instagram, sei lá, no YouTube, procurando diquinhas, né, de como fazer, até porque tem muita coisa que não é legal. Quero lembrar outra coisa, já que eu falei sobre isso. Gente, redação para FCC, para o Sebrasp, redação para concurso público não tem absolutamente nada a ver com a redação argumentativa do Enem. Então, você não tem que ficar empilhando repertórios, como muita gente anda falando, por isso é bobagem. Nem fazer uma intervenção se eles não pedem para você fazer. Então, você não precisa fazer intervenção. Isso não tem nada a ver com o Enem. Muitas vezes vocês ficam preocupados com o repertório e não sabem argumentar e erram coisas mais simples, que é a questão da estrutura do texto. Então, o que está faltando? Não é assim que se estuda a redação. O começo é básico. Por isso que o meu curso ele começa com um módulo básico, intermediário, aprofundado e depois a parte toda de gramática, né? Com total assistência para o WhatsApp para ajudar você. Legal? Então, qualquer coisa, entra aí no grupinho do WhatsApp e estamos junto aí. Vamos lá, em busca dessa fada aí, beleza?